muito pode em sua eficácia a oração. E nós cremos que Deus ele pode fazer muito mais além do que nós podemos pensar e imaginar. Estamos vivendo tempos difíceis na parte da questão política, tempos difíceis na questão da segurança, tempos difíceis na área da educação, várias áreas. Acho que em todas as áreas nós temos passado por lutas e dificuldades, mas nós não podemos deixar, amém, nos abater. Nós temos que orar, nós temos que estar atentos, porque Deus certamente, Ele está no comando de toda essa história, o desenrolar dessa história, em nome de Jesus, amém? E Jeremias capítulo 33, no verso de número 3, gostaria que você abrisse neste verso. Deus está estimulando, o profeta Jeremias a este momento de oração, a este momento em que Deus, ansiosamente, Deus queria falar ao coração do profeta, e através do coração do profeta, através do coração daqueles que estariam recebendo a palavra profética, uma palavra de incentivo, de orientação, de correção. A maior parte da vida de Jeremias, ela é passada em momentos de tribulações, dificuldades, calabouços, cadeias, tudo por amor à palavra do Senhor. Mas diz lá em Jeremias 33, 3, diz assim: clama a mim e eu te responderei, eu vou te anunciar coisas grandes, coisas ocultas que tu não sabes. Amém? Clamas a mim. Ou, na outra versão diz assim: invoca-me e eu te responderei. Eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Amém? Deus está ansioso para nos revelar coisas grandes e ocultas. Eu gostaria de orar nessa hora. Gostaria de colocar as nossas vidas diante de Deus neste momento. Deus, eu quero colocar, Deus, diante do teu altar as nossas vidas, o nosso coração, Deus, diante do teu altar, porque eu creio, Deus, que tu queres falar, Deus, nos corações. O Senhor quer fazer muito mais além do que nós podemos pensar ou imaginar. Eu peço que o Senhor tome o controle, o comando, Deus, de todas as coisas. Eu quero te pedir graça, eu quero te pedir sabedoria, eu quero te pedir a unção devida, Senhor. Leva cativo todo pensamento ao comando de Cristo. Deus, eu quero te pedir que o teu Espírito, Senhor Deus amado, esteja, Deus, com liberdade, a agir nos corações, sobre os corações, operando com poder e com autoridade. Porque operando, Deus, o Senhor, ninguém tem o poder de impedir. Nós te louvamos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Jeremias, ele viveu 650 anos antes do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Então ele está bem ali na época histórica do livro do profeta Isaías, que foi um contemporâneo dele também. Na mesma época, Isaías também traz revelações tremendas da parte de Deus, Então lembra lá Isaías 53, quando ele diz assim que ele seria levado cativo, ele seria morto, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, falando de um texto que prefigura ali o sacrifício de Jesus Cristo, a qual ele passaria rumo ao Calvário. Então, 700 anos antes do acontecimento ocorrido, Deus já tinha trazido uma palavra profética, demonstrando o quê? O controle e o comando daquele que não é o espectador da história, mas é aquele que pode redigir a história de uma maneira tão especial. Então Deus usa este homem, Jeremias, neste mesmo tempo, nessa mesma época, por volta de 650 anos antes do nascimento de Jesus. Ele nasce no meio de um reinado totalmente corrupto, de uma ditadura de um rei chamado Manassés, um dos reis mais terríveis que houve ali sobre
o povo, e esse rei, ele morre e assume o reinado um outro ditador chamado Amon, que também segue os mesmos passos de uma maneira corrupta, fazendo coisas terríveis. Este homem morre, há uma revolta popular ali, e este rei Amon morre. Josias, seu filho, começa a reinar, logicamente com tutores, com 8 anos de idade. Aí Deus começa uma história de restauração e de cura através do rei Josias. Ele vive ali, ele reina durante 31 anos, e com a morte de Josias, após esse reinado, um reinado bem sucedido, onde Deus está operando tremendamente, onde Jeremias também está ali sendo moldado por Deus, entra o filho de Josias, Joaquim. E esse rei é um rei, também foi um rei que entrou, mas não seguiu os caminhos do seu pai, temente a Deus, mas um rei explorador, oportunista, e ele começa a levar o povo, nesse período, a se afastar mais e mais do Senhor. E aí Jeremias vem e se levanta naquele momento como uma das vozes proféticas vinda da parte de Deus. Que nós sejamos estes profetas em meio a todo o caos que porventura esteja ocorrendo, não somente na nossa nação, mas no mundo, não somente aonde você trabalha, mas onde muitos trabalham. Então há necessidade de você se levantar e se colocar diante de Deus e clamar ao Senhor de uma maneira tremenda, porque Ele tem o controle e o comando sobre todas as coisas, e Ele está redigindo a história, Ele está conduzindo a história de uma maneira tão especial, meu amado irmão. Então esse contexto histórico da vida de Jeremias está lá em 2 Crônicas. Se você for ler do capítulo 33 de 2 Crônicas até o 36, relata um pouco deste período, mas lá em Jeremias 25, capítulo 25 de Jeremias, no verso 3 a 7, diz assim: durante 23 anos, desde o 13º ano do rei Josias, até o dia de hoje, o profeta estava escrevendo, ele diz assim: Deus tem vindo a mim, e a palavra do Senhor tem vindo, ele diz assim, começando de madrugada, eu vou anunciando, mas o que acontecia? O povo não dava ouvido àquilo que Deus estava falando. O povo não dava ouvido, e o que acontecia? O povo não se convertia, o povo andava por caminhos, como diz a palavra de Deus assim, cada um no seu mau caminho, e na maldade das suas ações, e a palavra de Deus assim, e andavam e serviam outros deuses. Então eu fico imaginando que no meio de uma cultura, onde sempre foi apregoado o culto a um só Deus soberano, o inimigo sempre tentou entrar e corroer, prostituir esse conceito, colocando conceitos errôneos, deuses que eram formados e cultuados, criados por formas humanas, por mãos humanas, mas deuses, como diz a palavra do Senhor, que têm pés, mas não podem andar, tem boca, mas não conseguem falar, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, e diz a palavra de Deus, torne-se semelhante a eles, a esses deuses, todos aqueles que reverenciam ou cultuam. Então Jeremias está dentro deste contexto, conclamando o povo uma tomada de posição, um posicionamento diante de Deus, e dizendo assim, é necessário que nós clamemos ao Senhor, é necessário que nós levantemos a nossa voz ao Senhor, é necessário que nós deixemos de lado o desânimo, a apatia espiritual, e prossigamos em conhecer o Senhor, e buscar ao Senhor, e Ele vai se revelar em meio a este caos tremendo. Ele estava vivendo naquele momento tremendo, de caos, e nós muitas vezes nos perdemos nos momentos de dificuldades e adversidades, e eu quero que nós tiremos destes momentos o que Deus quer nos ensinar,
aquilo que Deus quer falar aos nossos corações, aquilo que Deus quer tratar no íntimo, no profundo do nosso coração, que nós não venhamos a nos perder, meus amados irmãos, em meio às adversidades e lutas. Então, por volta do ano 598, vem o profeta Jeremias, já tinha anunciado que viria um rei, que estaria levando o povo ao cativeiro, e que o povo seria levado ao cativeiro, e viveria debaixo do jugo do cativeiro por 70 anos. Então é o Deus que conhece a história antes do fato ocorrido. Então tudo que acontece hoje, ou tudo que irá acontecer amanhã, ou daqui a alguns anos, Deus já sabe, Deus já conhecia, Deus já conhece de uma maneira tremenda. E diz lá em 2 Crônicas 36, no verso 5, que tinha Joaquim a idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e fez o que era mal perante os olhos do Senhor. O filho de Josias. E diz a palavra de Deus, que subiu contra ele Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Também e o que ele fez? Levou cativo o povo, levou cativo aquele rei, e levou também os utensílios da casa de Deus, e levou para a Babilônia, e colocou esses utensílios sagrados dentro dos templos idólatras lá na Babilônia. Então tudo isso Deus já tinha falado de uma maneira profética. Então eu quero que você entenda, meu amado irmão, Deus não quer que nós andemos em meio a este caos sem uma direção, não. Ele quer ser a direção precisa nas nossas vidas. Ele quer nos orientar de uma maneira tremenda. Então foi neste cenário sombrio que Deus se levanta, e levanta aquele homem ali, aquele profeta, e diz aquele profeta: diga ao povo, clama a mim, porque eu vou responder. Eu sei que Deus está ansioso por responder, trazer respostas ao teu coração nessa noite. Deus está ansioso por trazer resposta às perguntas mais inquietantes no teu coração. E o Senhor te vê muitas vezes, amado e amada, ali no teu quarto, ali no escuro do teu quarto, muitas vezes clamando, falando com Ele coisas que ninguém conhece, mas Ele sabe, Ele conhece. E Ele diz assim: eu vou te responder no tempo certo, e eu vou trazer respostas para você no tempo certo. Então nós temos que estar dispostos a buscar da parte de Deus esse auxílio, essa orientação. Lá no livro de Mateus, no capítulo 6, os discípulos do Senhor Jesus, sendo orientados por Ele, pedem a Ele que possa ensiná-los a oração, a orar, a falar com o Pai, a se dirigir com Deus eterno, poderoso. E diz assim: vocês vão orar assim: Pai nosso que estás no céu. E ele começa: tu quando orares, entra no teu quarto, lá no capítulo 6, no verso 6. Antes dele ensinar toda a proposta de oração, que era a oração do Pai Nosso, ele diz assim: tu quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta do teu quarto, fala com teu pai em secreto, que teu pai que te vê em secreto, ele te responderá. Amém? O pai que te vê em secreto, ele vai te responder. Então, quero falar nesta noite, nessa questão da oração. A oração como este relacionamento pessoal, mas um relacionamento intransferível. Você pode interceder por outras pessoas, eu posso interceder por outras pessoas. Desde a minha conversão, Deus me colocou como intercessor por outras vidas. E eu me coloco como intercessor pelas outras vidas, mas cada um de nós temos que entender isso. Deus deseja ansiosamente ter conosco esse momento de oração, este momento de relacionamento pessoal, intransferível. E Deus, Ele quer falar com você. Deus quer te orientar a cada dia. Então Ele diz assim: tu quando orares, entra no teu quarto, entra na tua intimidade, tem o teu momento com Deus.
Eu louvo a Deus pelos casais que têm a possibilidade de ter esses momentos juntos, porque eu confesso que nesses meus 30 anos, meus horários são totalmente loucos, diferentes do da Sueli, e algumas vezes nós conseguimos mantê-los juntos, orar juntos, mas eu não quero trazer nem esse peso, nem esse fardo ao seu coração, porque eu não consigo nem eu fazê-lo, não vou fazer isso com você. Mas você tem que ter esse momento de oração, você como esposa. E você como marido tem que ter o seu momento de oração. Às vezes eu vejo muitas vezes os homens, muitas vezes se escorando nessa possibilidade. A minha mulher é uma mulher de oração. Meu irmão, a responsabilidade é dos dois. A responsabilidade da casa, da vida de oração, é dos dois. Ah, mas a minha mulher é uma mulher de Deus, ela está sustentando a casa. Não. E você, qual o seu papel como marido? E qual o seu papel como mulher também de oração? Que Deus levante nessa noite homens e mulheres de oração. Homens e mulheres que se coloquem diante de Deus com autoridade, com poder. Que os céus sejam abertos de uma maneira tremenda, e que anjos possam subir e descer, trazendo respostas de uma maneira tremenda ao teu coração. Que a tua intimidade seja revelada de uma maneira tremenda, que você possa ter essa revelação como Isaías teve. Deus, eu vejo os céus abertos, eu vejo o Senhor, eu vejo a santidade do Senhor, e eu me deparo diante dessa santidade, dizendo: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de homens de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor em todo o seu resplendor e toda a sua santidade. E diz a palavra de Deus, que o Senhor foi, e enviou um anjo que foi até o local do santuário, pegou com uma tenaz, uma brasa viva, e tocou os lábios de Isaías, e disse assim: a tua iniquidade foi perdoada. Eu louvo a Deus por isso, por este acesso pleno que nós temos à presença de Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, ter os nossos pecados perdoados, ser justificados diante do Senhor, não por méritos humanos de maneira alguma, mas pela graça, a superabundante graça do Senhor, que envolve a nossa vida, que faz com que, diz a palavra de Deus, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e você tem liberdade de falar com o Pai, com uma liberdade tão grande, a qual Jesus nos concedeu, nos demonstrou, dizendo: você vai orar assim: Pai nosso. Tu pode ser de todos que estão orando, mas tu é meu Pai, e eu vou orar, e eu posso compartilhar e dividir este momento. E é interessante porque a oração fala deste relacionamento pessoal. Tem que ser pessoal, tem que ser intransferível, não pode passar para outro. É como um cheque, você passa um cheque, você coloca ali o nome da pessoa, você endossou ali que aquela pessoa vai receber aquele cheque, e aquela pessoa é a portadora que vai receber. Então, da mesma forma, nós temos este relacionamento à presença de Deus. E Deus nos dá 24 horas do dia. Dentro dessas 24, na somatória dessas 24 horas do dia que Deus nos dá, são 1440 minutos que Deus nos concede diariamente. E aí Deus chega, através de Jesus, mostrando aos discípulos que Ele queria ter um momento de relacionamento pessoal com eles, 1 hora. 60 minutos. Desses 1460 minutos que Deus estava concedendo ao homem, ou aos discípulos, ou a nós como discípulos hoje, Ele pede 60 minutos. E muitas vezes a gente pega e fala: eu estou conseguindo, estou orando, como se fosse o ápice, né? Estou orando 1 hora, estou orando 1h15, 2 horas, e o Senhor falou: isso é a base. Isso não deve ser motivo de vanglória de maneira nenhuma, porque quanto mais nós orarmos, quanto mais nós falarmos com Deus, esse desejo ele vai se intensificar de uma maneira tremenda, e os momentos de oração vão ser momentos não de dormir, porque tinha gente que tinha insônia, né, antes de ser crente. Hoje vai ler a Bíblia,
dorme em cima da Bíblia. Vai orar? Dorme orando. Sabe por que eu estou falando isso? Porque já aconteceu comigo, gente. Aí o que acontece? Estou ajoelhado, estou sentado lendo ou orando, oro em pé, oro andando. Meu irmão, eu invento 1000 maneiras de orar. E aí o que acontece? O momento de oração deixa de ser um momento de enfado e cansaço, passa a ser um momento glorioso de eterna glória. Semana passada eu entrei no momento de oração, Deus me levantou, eu acordei no meio da madrugada, sem sono nenhum, fui beber água. Daqui a pouco, Deus começou a colocar umas pessoas, algumas coisas para orar, e eu comecei a orar. De repente foi passando, foram 2h30. Quando eu fui ver, já era quase 5h pouca da manhã. Aí eu falei, eu tenho que dormir mais um pouquinho, porque eu tenho que levantar às 7. E aí eu dormi o restante, e acordei disposto, mas aquele momento, não foi que eu programei aquele momento, Deus marcou aquele momento. E o verso que vinha na minha mente, no momento que eu estava orando, Deus falou assim, clama a mim nas vigílias da noite, clama pelos meus filhinhos que morrem desfalecido pelas ruas da cidade. E Deus falou, leia Lamentações. E aí eu comecei a ler Lamentações. Eu falei, eu sei que esse verso está em Lamentações. Eu comecei a ler 1, 2, 3, fui lendo os 5, 4, 5 de Lamentações. Entrei em Ezequiel, fui até Ezequiel capítulo 12. E foi um momento tremendo da graça de Deus falando comigo, o Espírito Santo de Deus falando comigo, e é este momento glorioso que Deus quer fazer que você tenha, que nós tenhamos um momento de relacionamento pessoal e intransferível. Você não pode transferir para outro, a responsabilidade é sua, e você tem que se posicionar. E aí Jesus diz lá em Mateus capítulo 26, 40, dizendo aos discípulos, vocês não conseguem vigiar comigo nem uma hora? Nem uma hora? E olha que Jesus vai com aqueles 3 discípulos, os tops, Pedro, Tiago e João. E às vezes a gente se acha top, né? Pedro, Tiago e João. Afinal de contas, eu sou com Jesus. Jesus está no manto da transfiguração, quem está lá? Pedro, Tiago e João. Você, Glorinha, Ritinha, ou outra pessoa, lá. Aí no outro momento, os 3 juntos. O que você fala? Meu Deus, ninguém quer buscar mais Deus, só eu. E aí você se acha, né? A última bolacha do pacote. E aí Deus fala, não. Aí eles foram ali para aquele momento do Getsemane, e a palavra Getsemane significa o lugar da prensa, onde as olivas eram prensadas e ali eram retiradas o precioso óleo ou azeite. E a primeira prensa que era tirada era o óleo que era apresentado dentro do templo. Eram para iluminar o templo ali, para estar colocando ali nas lâmpadas para que elas estivessem acesas continuamente. Então eu fico imaginando que naquele momento Jesus chegou para os 3 tops, Pedro, Tiago e João, e aí falou assim, fique aqui que eu vou até ali orar. E ali ele foi orando, foi um momento de intercessão tremenda, que ele disse para o Pai, falou assim, Pai, se for possível, passa de mim este cálice, passa de mim esse momento, mas contudo, não seja feita a minha vontade, mas que a tua vontade seja feita, sempre sobre a minha vida. E aí Jesus volta ao encontro daqueles grandes intercessores ali, e encontra-os dormindo, igualzinho a você, igualzinho a mim. E aí eu olho e falo, meu Deus, estavam vivendo os últimos momentos com o autor da vida, e se perderam no momento de sono, como muitas vezes acontece conosco. Então eu creio que nesses dias sombrios, dias difíceis, dias de uma ação maligna, como diz a palavra de Deus, aquele que é santo, ele vai se santificar mais. Aquele que é puro, ele vai se purificar mais. Mas aquele que é corrupto, ele vai continuar na corrupção, ele vai continuar praticando aquilo que é errado. Então eu quero te dizer que são dias de grandes vivências
com tanta intensidade, tanto do bem como do mal. Então eu quero que nós vivamos nestes momentos, esses momentos de oração com intensidade, meu amado irmão. Este momento de oração que faça com que você não cumpra um protocolo, mas que você se derrame diante do Senhor. Que aquele momento que deveria ser o momento da prensa, onde o Senhor estaria retirando o melhor daqueles discípulos, eles estavam alheios e à partes, cansados. E eu tenho pedido a Deus isso, eu tenho pedido a Deus um renovo sobrenatural. E eu peço, Senhor, começar em mim, Senhor, este renovo. Essa ação sobrenatural do Senhor, Deus, para ver não só o momento no âmbito humano, mas ver além dos olhos humanos, ver além do que eu possa ver no âmbito humano, Senhor. Que os olhos sejam abertos, como foram abertos nos tempos ali do profeta Eliseu, e que ele disse assim: Senhor, abre os olhos do teu servo, para que ele veja a proteção do Senhor, os anjos do Senhor cercando aquele local. E Deus respondeu a oração do profeta, e o servo do profeta olhou e viu: Senhor, estou vendo, existe um exército maior. Meu irmão, existe um exército maior lutando e pelejando as suas lutas. Existe um exército maior lutando e pelejando. Existe um exército maior que tem lutado contra este, que tem tentado matar, roubar e destruir o brilho da igreja nesses dias. Mas ele é um derrotado, pois aquele que vive e reina de eternidade a eternidade. Nós como igreja estamos dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas antes que isso aconteça, diz a palavra de Deus, que é necessário que o filho da iniquidade venha e se manifeste, e apregoe a sua ideologia, levando as pessoas para longe deste relacionamento íntimo com o Senhor. Mas eu creio em nome de Jesus, Deus te trouxe aqui nessa noite, Deus deseja falar contigo, Deus te trouxe aqui nessa noite para falar intensamente ao teu coração, para quebrar barreiras e grilhões, e você vai se levantar como intercessor para orar por outras vidas, para orar pela tua família, por aqueles que cercam a tua casa, e tu vais ver as bênçãos de Deus, a manifestação sobrenatural. E todo este momento de angústia e tristeza tem tempo para acabar, em nome de Jesus, porque ainda que o inimigo se levante, existe o Senhor forte e poderoso. Mas para entrarmos na batalha, para entrarmos revestido de toda a armadura de Deus, primeiro, antes de entrarmos na batalha, entra no teu quarto. Entra no teu quarto. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai em secreto, porque ele em secreto, ele vê o teu coração, ele vê a tua angústia, a tua tristeza. E a palavra de Deus diz que naquele momento, os discípulos estavam ali, e o Senhor, naquele momento, os levou rumo ao Calvário. E eles ficaram atordoados ali, e de repente pegaram Jesus, levaram Jesus, e eles aparentemente ficaram dispersos por um momento. Mas o intercessor maior, meus amados irmãos, como diz aí em Hebreus, capítulos, no livro de Hebreus, mostra esse Jesus, esse sumo sacerdote, que diz a palavra de Deus, que se compadece das nossas fraquezas, que vê as nossas necessidades, e como homem, viveu todas as nossas dificuldades e adversidades, mas com uma diferença: ele não pecou. Ele pode nos conduzir à vitória. E a oração vai nos levar a uma tomada de posição, como fez com Neemias. Neemias capítulo 1, no verso 6 e 7. Neemias, ele entra num combate de oração em favor de Jerusalém, em favor da sua cidade, porque estava sendo destruída, os muros estavam quebrados,
E aí ele ora a Deus e diz assim: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje eu faço. Hoje você orou, hoje você falou com Deus. E as tuas orações, elas não estão alheias a Deus, não. Ele está atento. Ele está atento. Diz a palavra de Deus que as nossas orações são colocadas em salvas de ouro, de prata, e sobe a presença de Deus como aroma suave, e é apresentada diante do trono da graça. E aí Neemias ora desse jeito, e aí no verso de Neemias capítulo 2, no verso 17 e 18, ele diz assim: Senhor, estás vendo a miséria em que estamos, Jerusalém está assolada. Ele está orando, mas orando, vendo a necessidade. E nós estamos orando e vendo a necessidade, seja da nossa casa, seja do nosso país, seja do mundo. E ele estava olhando a necessidade do povo, ele estava vivendo, meus amados irmãos, dentro de um local seguro. Ele estava vivendo ali no palácio, com todo o conforto. Mas que esta noite Deus possa te levantar, meu amado irmão, possa te tirar da zona de conforto, e você possa ser levantado por Deus, para fazer a obra do Senhor, aonde o Senhor quiser. E às vezes as pessoas pensam que Deus apenas quer levar você, como me levou lá para a África. Não, existe muito a fazer do lado da tua casa, entre os seus parentes, entre os seus vizinhos, entre os moradores deste bairro, em lugares que são lugares tão pobres como lugares lá na África. Porque ele ora e ele diz assim: Senhor, vê a miséria em que estamos, Jerusalém está assolada. Ele não estava em Jerusalém, mas ele conseguia ver com os olhos espirituais a situação daquele povo. E aí o rei, quando ele chega diante do rei, para servir o rei com a bebida devida, o rei olha para ele e falou: não, você está triste. E ele naquela posição de destaque ali diante do rei, porque não era qualquer um que tinha essa posição, mas era um cargo de confiança. Porque se assim não fosse, qualquer pessoa que entrasse ali e não fosse de confiança, poderia colocar algum veneno na bebida do rei. E aí ele viu o semblante de Neemias, e o rei percebeu que algo estava errado, e ele começa a dizer ao rei: olha, precisa ser levantado alguém para que possa ir ali e reedificar os muros, e eu gostaria de ir. Ele abre o coração, ele fala com o rei, e o rei automaticamente libera Neemias, libera com cartas, para que ele possa ter livre trânsito pelas terras pelos quais ele vai passar. Com certeza levou recursos também para ser usados na reedificação. Então este fortalecimento, ele virá sobre as nossas vidas, mediante um posicionamento de oração. Talvez você esteja desanimado, no meio da luta e da dificuldade que você tem passado, no seio da tua família, e você tem dito: Deus, eu não aguento mais orar nesse sentido, Senhor. As minhas forças se esvaem, Senhor, mas eu quero te incentivar a continuar, perseverar orando, crendo em nome de Jesus. Crendo em nome de Jesus. Você talvez diga: Senhor, quanto mais eu oro, como diz o dito popular, mais assombração aparece. Mas não, meu irmão, quanto mais você ora, Deus vai estar movendo, e no tempo dele, que é o tempo de Deus, as coisas acontecem. Salomão expressou isso em oração também, lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, no verso 11, ele consagra o local ali, o templo, que ele tinha construído para o Senhor. Todo aquele processo de construção levou 20 anos, então não foi algo de uma hora para outra. Então o que Deus quer construir na tua vida também demanda tempo, e tudo que demanda tempo e esforço, o inimigo tenta lançar no meio
desse processo? O desânimo. Então diz a palavra de Deus que, 2 Crônicas 7, no verso 11 e 12, diz assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor, e de noite o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse: eu ouvi a tua oração. Eu ouvi a tua oração. E eu escolhi este lugar e santifiquei este lugar para que o meu nome esteja neste lugar. E toda oração que será feita neste local eu vou ouvir. E Deus começa a falar com Salomão, e eu fiquei olhando e falei: meu Deus, Deus vai se revelando aquele homem, falando. E aí eu fui ver lá no capítulo 6, nós vamos perder tempo agora aqui, mas ele começa a orar, ele começa a falar com Deus, desde o capítulo 6, você vai ver a oração que ele faz. E às vezes nós estamos orando a Deus por motivos específicos, seja na nossa família, seja no nosso trabalho, seja na questão do Brasil, seja na questão da igreja, e parece que a gente olha e não vê mudança, e o inimigo tenta colocar um desânimo no nosso coração, mas eu quero te incentivar a olhar além, a olhar pelos olhos da fé, a ver além do momento. E diz a palavra de Deus que na sequência do verso, o Senhor responde lá em 2 Crônicas, no verso que nós conhecemos, 2 Crônicas 7,14, ele diz assim: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se ele se humilhar, se ele orar, se ele buscar a minha face, se ele se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu sararei eu perdoarei os seus pecados, e eu sararei a sua terra. Então, quando Deus traz essa resposta a Salomão, Ele está dizendo: Salomão, tem que haver um posicionamento, uma postura em oração, mas uma postura correta. E qual que é a postura? O Senhor disse para ele: se meu povo se humilhar, se colocar diante do Senhor. A palavra humilhar vem de humildade, vem de humus, vem de chão, de terra. Se colocar diante do Senhor, colocar diante do Senhor como nós somos realmente. O pó volta ao pó. Nós somos pó, meu amado irmão. Todo o composto do nosso físico, ele é o mesmo composto da terra. Nós somos humus. E tem que haver da nossa parte esse posicionamento de humildade, diz a palavra de Deus, de se humilhar diante do Senhor, reconhecendo o controle e o comando dEle, acima dessa situação tão adversa. E diz assim, e tem que haver uma outra postura, que é orar. Começa a orar, começa a falar com Deus, começa a falar com Deus. Eu vejo muitas vezes as pessoas querendo começar este momento de oração, mas eu preciso começar esse momento de oração, mas eu tenho que sentir aquele arrepio, aquela motivação que vem como um fogo. Meu irmão, tudo isso pode ocorrer, mas essa não deve ser a nossa motivação. A nossa motivação é um passo de fé. É um passo de fé que vai fazer com que as outras coisas ocorram, os outros sentimentos surjam, mas nós não vamos ser movidos pelos sentimentos, porque o justo viverá pelos sentimentos? Não. O justo viverá pela fé. E se a sua alma recuar, a minha alma não terá prazer nele. É um viver por fé, meu amado irmão. É um viver por fé, onde a palavra de Deus diz assim: se posicione em oração. E esse momento de oração vai fazer com que a busca se intensifique mais e mais. E o Senhor diz assim: e me buscar, mas vai levar a uma tomada de posição diante do Senhor, se converter dos seus maus caminhos. E aí o que vai acontecer? Deus vai começar a mostrar áreas que precisam ser colocadas sob o comando e controle dEle, áreas que você controla, que eu controlo e que Deus não está controlando. Isso é pecado. Porque é como se você dissesse para Deus: Deus, cuida dos outros ou de outras áreas, essa área cuido eu.
Coloca na mão de Deus essa área que tem te afligido, que você acha que se entregar, Deus não vai ter o devido cuidado, né? Como se você tivesse esse cuidado maior. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele vai fazer. E ele diz assim: eu vou perdoar os pecados, eu vou sarar a terra. E quando ele fala de sarar a terra, ele fala de cura. Tem pessoas no seio da igreja necessitando de curas, precisam ser curadas. Com traumas na sua alma, no seu interior, por falta de perdão. Precisam ser restauradas de uma maneira tremenda. Por isso a palavra de Deus diz: tu quando orares, primeiro lugar, entra no teu quarto, fala com teu pai em secreto, e ele vai te ouvir. Uma das pessoas mais, vamos dizer assim, mais confusas ou mais cheia de complexo que eu conheci, é uma pessoa tão próxima minha, muito próxima, tão próxima que a gente se tornou um só, mas graças a Deus, eu fui mudado, eu fui transformado por Deus. E este Deus que transforma os corações, fez com que aquele garoto tímido, aquele garoto que não tinha expressão alguma, que falava errado, aquele garoto cheio de complexo, fez com que ele fosse mudado, e algo sobrenatural ocorreu na minha vida há mais de 30 anos atrás, fazendo com que essa mudança fosse notória. E aí eu comecei a colocar em prática. E para colocar em prática, até orar em público, orar por alguém em público, era difícil. E aí a gente saiu nos evangelismos, isso há 30 anos atrás, no começo da minha conversão, e a vergonha de orar no meio da rua. E um dia eu pus em prática, e a partir daí, meu irmão, a vergonha foi embora. Eu falei: por que as pessoas têm coragem de fazer tanta coisa errada diante dos olhos dos outros, e a gente não tem coragem de expressar a nossa fé, de orar, de se apresentar? E aí foi um aprendizado. E quantas vezes, dentro do ônibus, morava lá no Jockey, em São Vicente, e aí eu pegava o ônibus, vinha para Santos, quantas vezes para trabalhar, ou mesmo para a igreja, e ali foi uma escola de evangelismo, discipulado dentro do ônibus. E ali tive a oportunidade de pregar, de falar das coisas de Deus. Então, meu irmão, use da oportunidade onde Deus tem te colocado. Use da oportunidade. E aqueles ônibus que eu pegava, meu irmão, ali ninguém entrava. Tem hora que você ficava, você não precisava segurar em nada, porque você estava dentro de um ônibus, né? Cabia, vamos dizer, 50 pessoas, vamos dizer assim, no ônibus. Tinha 100, tulhado ali para o trabalho. Mas ali foi uma escola. Uma escola em cada momento da nossa vida. Mas antes disso, entra na tua intimidade, fala com Deus, e Ele vai te responder. E aí o profeta Isaías, ele termina o livro de Isaías, finalizando lá o livro de Isaías, quando o Senhor diz a Isaías, o profeta, diz assim: Isaías, diga ao povo, clama, Isaías 58, 1, e o verso 9, diz assim: clama a plenos pulmões, não detenhas, ergue a tua voz, clame a mim a plenos pulmões. E aí eu fiquei olhando e falei: meu Deus, agora nós vamos ter um momento da oração silenciosa. Ainda bem que eu nasci numa igreja do barulho, então eu não sei fazer oração silenciosa. Clama a pleno pulmões, erga a tua voz, fale com Deus, fale com este Deus que te ouve, meu amado irmão, ore. Então há momentos de oração que eu estou dentro da minha casa sozinho, eu estou orando, e de repente tem momentos que é eu e Deus, aquelas orações silenciosas, mas eu e Deus, aquele quebrantar, aquele mover, mas tem momentos, meu irmão, que é um combate. Então eu não estou dizendo que ou você está quietinho no teu canto, Deus não está falando, ou está, não, qualquer momento. Então usufrua do melhor. E ele diz assim: clama a mim em pleno pulmões, não detenhas, ergue a tua voz. E aí no verso 9 de Isaías 58, ele diz assim: então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás por socorro, e ele te dirá:
eis-me aqui. Deus está dizendo para vidas nessa noite, que Ele está presente, que Ele está atento a ver a tua necessidade, a ver a tua aflição. E aí a palavra de Deus diz que, lá em Mateus capítulo 6, voltando à oração do Pai Nosso, não fala somente deste momento de intimidade, de relacionamento, esse momento de pessoal, intransferível, mas fala da oração também como um momento de intimidade. Quando ele diz, Mateus capítulo 6, 6 a 9, diz assim: entra no teu quarto, fechada a porta, fala com teu pai em secreto, que ele em secreto, ele te recompensará. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. E aí começa o momento de oração, um momento de oração que é um momento de intimidade, um momento de intimidade. Eu vejo ele colocando esse momento do quarto como momento de intimidade, que é o momento mais íntimo de qualquer pessoa na sua casa, é o quarto. Porque as pessoas entram na nossa casa e a gente tem a preocupação de deixar a sala intacta. Não abre a porta do quarto, mas a sala está intacta, bonita, toda arrumada e tal. Porque o quarto denota o quê? Quem é muito íntimo que vai entrar. Ou se for no tempo da minha mãe, que as pessoas entravam em casa, vamos lá, eu quero te apresentar a casa. Você faz isso também, né? Então, apresentar a casa. Para que apresentar a casa? Abre a porta, mostra tudo. Mas assim, isso era um hábito que tinha, né? Não sei se tem hoje, mas era um hábito que a gente convivia muito em casa, né? Naquela época. Mas eu fico imaginando quando as pessoas vão nas casas, nas nossas casas, a sala é um momento de encontro. O quarto é o local de intimidade. É o local da sua intimidade com aquele que você ama. É o local da sua intimidade onde você dorme, onde você ali relaxa, onde você ali é você sem nenhuma máscara, sem nada. E é deste momento que Deus está falando. Entra no teu quarto sem máscara. Entra no teu quarto desnudo de toda a cobertura humana e se apresente diante de mim. Porque eu vou te responder. Eu vou falar com você. E aí o Senhor diz assim: no secreto, Ele vai te recompensar. Então, esse momento de oração, que esse ato de intimidade que Jesus estava falando, ele ia além do momento do templo, do momento do local onde eles estavam ali reverenciando o Senhor, porque todo esse tempo, o templo era o local onde eles iam cultuar a Deus. A sinagoga, elas surgiram na época do cativeiro. Então eu fico imaginando que aquele momento era um local onde eles iam para até aquele momento onde eles recebiam a lei, a adoração, quase que num ritual. E Deus falou: não, agora eu quero falar que este local, aqui igreja, onde nós estamos, neste local físico, é o local onde a igreja presente, corpo vivo de Cristo, eu e você, nos reunimos. Mas essa igreja viva, ela sai daqui, ela entra pelos valados, ela entra pelas ruas, pelas avenidas, ela entra pelos shoppings da vida, ela entra pelos locais mais obscuros e traz a luz a esses locais. Essa igreja atuante, o Senhor está dizendo: olha, entra agora na tua intimidade, entra agora no íntimo da tua comunhão com Deus e fala com Ele, que Ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir. E é interessante porque no Salmo 121, no verso 1 e 2, o Senhor diz assim, o salmista dizendo: Senhor, eu levo os meus olhos para os montes, mas o meu socorro não vem dos montes, por mais altos que sejam, vem do Senhor que fez os montes, que está acima dos montes, porque eu olho para o alto, eu clamo a Ti, e quando eu clamo a Ti, existe uma ligação minha com o Senhor, porque Jesus fez essa ligação. Por isso que ele fala lá assim, ó: este local e toda oração que for feita neste local. Ainda bem que não ficou restrito num local geográfico, porque senão todos teriam que ir lá para Jerusalém, para o local onde esse local ali foi estabelecido, para ali ter uma ligação plena com Deus. Não,
o Senhor fala assim: toda oração que se fizer, e tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, em nome do Senhor Jesus, Ele vai conceder. Então é essa intimidade que faz com que este relacionamento seja um relacionamento onde nós tenhamos essa intimidade com o Senhor. Mas vai haver obstáculos, vai haver oposição. E a gente vê isso muito claro no livro de Neemias. Quando Neemias se coloca diante de Deus para reconstruir aqueles muros ali, que eram os muros de Jerusalém, levaram 52 dias, porque antes dele começar todo o processo de construção, ele sentou e fez os cálculos, ele sentou e viu a planta, e viu as condições que ele precisava ali, de determinadas pessoas naquele local, naquele outro. Houve um planejamento. E se você não está tendo vitória na tua vida, falta planejamento, e planejamento a qual Deus quer dar para você, e a oração é esse planejamento fundamental para toda batalha a qual você vai trilhar. E aí o que acontece? Se levanta dois obstáculos, ou dois opositores ali, Tobias e Sanbalates. Neemias capítulo 4, no verso 1 diz assim: tendo Sanbalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu. Este é o papel do opositor, este é o papel do inimigo: escarnecer, zombar, tirar o teu ânimo, tirar a tua força. Este é o papel do inimigo, a olhar a tua família, querendo ver a tua família em derrota, querendo ver a tua família destruída. Este é o papel do diabo, querendo ver os teus filhos derrotados. Mas o Senhor se levanta, e todo esse jugo, essa amarra, vai cair por terra em nome de Jesus, porque há poder no nome de Jesus. Se levante com autoridade, com poder, meu amado irmão. O obstáculo existe, mas não para recuarmos, mas para sermos fortalecidos e enfrentá-los com autoridade, em nome de Jesus. Talvez o diabo tenha colocado tantos obstáculos, como Tobias e Sanbalates, para que você não reconstrua o muro, mas o muro está sendo levantado. 52 dias, menos de 2 meses, o muro seria construído totalmente. E o muro naquela cidade, e o muro nas cidades naquela época, simbolizava proteção, porque havia os muros cercando a cidade, e um portal que dava acesso àquela cidade. Isso fala de proteção. O inimigo tenta de todas as formas, meus amados irmãos, investir. Não baixe a guarda. Em relação aos teus filhos, não baixe a guarda. Em relação aos meus filhos, até hoje, eu não baixo a guarda. Eu não baixo a guarda. Ora, interceda, clame em nome de Jesus. Cada fase, cada momento. Se coloque diante de Deus. Se coloque diante de Deus, meu amado irmão. Tobias e Sanbalate era algo externo, era um inimigo externo que estava sendo visto ali. Mas antes desse inimigo externo se manifestar, existem os inimigos internos, que tentam fazer com que você pare, você seja bloqueado, na tua caminhada. Seja o desânimo, seja a incredulidade, seja a crítica destrutiva, aí você perde o rumo, o alvo. Eu não vou mais naquela igreja, seja aqui, seja em outra igreja, porque a irmão tal fez isso, o irmão tal fez aquilo. Você não está vindo pelo irmão tal, nem pelo irmão tal, você está vindo por Jesus. E se Jesus é o centro da tua vida, e se Jesus é o que comanda e controla a tua vida, coloca diante dele. São 36 anos que eu ando com Jesus, 36 anos olhando para o Senhor, o autor e consumador da minha fé. Muitos obstáculos surgiram, muitos opositores surgiram, mas não fizeram com que eu recuasse, mas sim, me fortaleceram para eu ir mais adiante, olhando para o autor e consumador da minha fé. Então, o que é revelado, meu amado irmão, neste momento de obstáculo, de luta, com certeza, a luta vem, a dificuldade vem, tentando ofuscar o brilho da glória lá na frente que vai ser apresentada. Porque antes da glória da ressurreição,
existiu a vergonha do Calvário. Antes do suplício do Calvário, houve o secreto do Getsêmani. Então, o secreto do Getsêmani, ele precisa ser revelado nas nossas vidas. O secreto da intimidade com Deus no Getsêmani precisa ser revelado na nossa vida, para que a glória da ressurreição lá na frente se manifeste com poder e com autoridade. Foi isso que Jesus fez. Naquele momento, Getsêmani, ele disse: Pai, Mateus 26, 39, se possível, passa de mim este cálice, mas contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. E no verso 38 de Mateus 26, 38, Jesus diz assim: a minha alma está angustiada até a morte. Então tem momentos nas nossas vidas que a angústia vem, a tristeza vem, mas da mesma maneira que ela vem, ela vai sair em nome de Jesus. Não deixa ela criar raízes no teu coração, não deixa ela criar raízes que vai ser a fonte para nutrir essa amargura, essa tristeza no teu coração. Eu quero te convidar nessa noite a colocar diante de Deus esse momento de intimidade, de oração, isso que tem promovido no teu coração angústia e tristeza, que o Senhor possa arrancar do teu coração, o Senhor possa transformar em foguetes de alegria, possa transformar de uma maneira tremenda a tua vida. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a tua porta, o teu Pai em secreto, Ele vai te ouvir. E quem nos dará a vitória nesse processo de oração? É Deus. É Deus. Neemias 2, no verso 19 e 20, diz assim: o Deus dos céus nos dará bom êxito, nós nos disporemos e reedificaremos. Então o que Neemias estava dizendo? Deus vai dar vitória, mas eu tenho que sair para o combate. Eu vou ser as mãos que vão reedificar. Eu vou ser as mãos que vai combater o combate. E é isso que Deus está falando com você. É a hora de você colocar-se à disposição de Deus. É Deus que vai fazer, mas Deus vai te usar. É Deus que vai fazer, mas Deus vai nos usar. E Neemias capítulo 4, no verso 10, diz assim: o povo dizendo, já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são grandes, são muitos, que nós não podemos edificar os muros. Essa era a visão que alguns estavam tendo, mas Neemias, o que ele fez? Isso no capítulo 4 de Neemias, no verso 10. Neemias sabia que Deus tinha dado uma obra nas mãos dele, para que ele pudesse dar sequência. E aí, para terminarmos, o verso de Neemias 4, 19 e 20 diz assim: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados, longe uns dos outros. Aí o que ele diz? No lugar que ouvirdes a voz da trombeta, ali correreis. O nosso Deus pelejará por nós. E aí sabe o que Neemias fez? Neemias no capítulo 4, no verso 13, diz assim: então pus no muro pessoas por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás dos muros, com suas espadas e suas lanças e seus arcos. Então, eu quero terminar este momento dizendo que Deus possa te colocar como família diante do muro, para que o muro possa ser reconstruído, que nós possamos lutar em oração pela nossa família, pela igreja, pela nossa igreja, pela nossa nação, e ver a ação sobrenatural de Deus ocorrendo em nome de Jesus. Eu gostaria de orar nessa hora. Eu gostaria que você colocasse diante de Deus o teu coração. Eu gostaria que nessa hora você colocasse diante de Deus aquilo que tem afligido o teu coração e a tua vida. E como diz Neemias aqui ao povo, dizendo: o povo está muito separado, muito longe um dos outros. É hora de nós nos unirmos em oração. Se nós queremos ter uma vida vitoriosa em Cristo Jesus, temos que ter como fundamento, algo fundamental na nossa vida, essa vida de oração. Deus, eu quero colocar diante do teu altar esses corações, Senhor.
E eu quero te pedir nesta hora, Deus, que essas vidas que estão passando por lutas e dificuldades, eu gostaria de convocá-los agora, Deus, a ficar em pé nos seus lugares. Nós vamos orar, Deus. Eu quero orar por essa situação, Senhor. Essa situação que tem afligido este coração, Senhor. Eu gostaria que você fosse falando com Deus. Nós vamos finalizar este culto. E ao finalizar este culto, eu quero orar com você. E nós vamos finalizar esse culto aqui na frente. Vem aqui até a frente, você que ficou em pé. Não importa se você vai ficar nos corredores, mas é o momento de dizer: Deus, estou entregando. Ah, Senhor, este momento. E quero me colocar, Senhor Deus, à tua disposição neste combate de oração, Senhor. Mas diga a Deus, fala com Ele nessa hora, fala: Senhor, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso do teu auxílio, Senhor Deus, neste combate. Quantas vezes eu me sinto desanimado, Senhor. Quantas vezes eu me sinto desanimada, Senhor. Mas Deus, eu quero me colocar diante do teu altar nesta hora. Fala com o Senhor nesta hora. Fala com Ele nesta hora. Ele te conhece. É momento de entrega. Senhor Deus, eu quero colocar, Deus, diante do teu altar cada um desses corações, Senhor. Eu creio, Deus, o Senhor pode fazer muito mais além do que cada um destes possa pensar ou imaginar. Eu não conheço, eu não sei aquilo que tem afligido este coração, eu não sei o que motivou este coração a vir aqui à frente, mas a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração é esta: eu ouvi a tua oração. Ah, Deus, essa é a nossa certeza, Senhor, que o Senhor ouve as nossas orações, que corações nessa noite, Deus, serão consolados, que vidas serão curadas essa noite, Deus, que lares serão restaurados, que grilhões serão quebrados, Senhor, pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. Age sobre essa vida, age sobre este coração, Senhor. Opera com poder e com autoridade. Abre os olhos do teu servo para que veja. Abra estes olhos para que veja. Abra, Senhor, e toda a tristeza, toda a angústia, toda a ação do mal, bata em retirada agora, pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. Este nome que é sobre todo nome, este nome que tem poder e autoridade, este nome que é sobre todo nome, este nome que é sobre todo nome, este
este nome que é sobre todo nome, este nome que tem poder e autoridade, este nome que tem poder e autoridade, e toda e qualquer ação contrária bata em retirada agora, pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. Este nome que tem poder e autoridade para curar, para restaurar, para trazer vida e vida com abundância. Venha com poder, venha com autoridade, Senhor, sobre corações nesta noite, Senhor. Opera neste lar, opera nesta vida, Senhor. Opera com poder e com autoridade, e toda e qualquer ação contrária vai bater em retirada pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus, Senhor. Nós queremos colocar essas vidas diante do teu altar. Eu quero colocar cada um destes, Deus, diante do Senhor. Abençoe cada um destes em regresso aos seus lares. Abençoe, Deus. E que tu possas levantar vidas ainda nessa semana como pessoas movidas pela intercessão, para orar, para interceder, e verão os céus abertos, Senhor. Eu creio, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor, amém, Senhor. Amém, Senhor. O nosso Deus é um Deus tremendo, que faz muito mais além do que nós podemos pensar e imaginar. Eu gostaria que você saísse deste local crendo em nome de Jesus, e toda resistência contrária vai bater em retirada em nome de Jesus. Que ao entrar na tua casa, profetiza a bênção sobre a tua casa, que nos umbrais da tua casa, toda ação do mal que tem tentado entrar, detecta, vê, que os teus olhos sejam abertos, que a ação sobrenatural de Deus venha, trazendo o novo de Deus sobre a tua vida, nessa semana, sobre a tua casa, em nome de Jesus.